Estou muito feliz nessa noite de estar conhecendo mais um rebanho que vai morar no céu. Estou muito feliz também por estar minha família aqui, né? Aleluia, minha irmã Daniele, minha mãe Vera, minha irmã Cristiane, né? Está aqui o Rodrigo, em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoa. Estou muito feliz de estar vendo na presença do Senhor, né? Todos os irmãos, aleluia, Jesus, a irmã Vera, a irmã aqui, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, né? Todos os irmãos que estão aqui, que Deus abençoe. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Quantos ainda desejam ouvir uma palavra do Senhor? Diga aleluia! Aleluia! Glória! Quero agradecer ao pastor, o anjo dessa igreja, que Deus abençoe a sua vida, pastor. Roga a Deus que lhe conceda muita graça, muita saúde, muita sabedoria, né? E em nome de Jesus Cristo, Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, Deus tem uma palavra no meu coração para a sua vida. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Grandioso, maravilhoso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 21. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 21. Aleluia, Jesus. Deus está nessa noite, nesse lugar. Como das outras vezes, hoje não será diferente. Pode ter certeza de uma coisa: você terá o seu milagre, sairá com a sua bênção garantida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Todos se acharam, digam amém. Glória a Deus. Vou estar lendo a palavra do Senhor que diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. O texto. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. E estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, na Galiléia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. E disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa em cima, peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tanto, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou pão e lhe deu de igual modo o peixe, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Pode se assentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero deixar o tema dessa palavra nessa noite que diz: do arrependimento para uma nova chamada. Vou repetir, para que os irmãos venham acabar. Do arrependimento para uma nova chamada. Eu quero explicar para os irmãos que o texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, é a pesca milagrosa. Só que eu quero destacar uma pesca que encontra na Bíblia,
acontece depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Mas por que tudo isso aconteceu? Irmão, Jesus estava querendo ter um perdão com Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Então Jesus ele aparece 3 vezes na história, porque Jesus queria fazer de volta um pacto, uma aliança, um novo perdão com Pedro, porque Pedro se escondia de Jesus. Irmãos, tudo começa, aleluia, Jesus, quando
vitória de nada. Se você observar o Evangelho de Lucas, aleluia, no capítulo 8, versículo 22, a Bíblia diz que houve uma pesca, aleluia, que Jesus ele entra no barco e quem toma a direção do barco é os discípulos. Os discípulos disseram: deixa o mestre descansar, o mestre está muito cansado, pregou o dia todo, deixa ele dormir. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele adormeceu. Sabe quem tomou o controle do barco? Os discípulos. Sabe quem sobreveio sobre o barco? Uma grande tempestade, uma grande, aleluia, Jesus, um grande vento sobre o barco. Por quê? Todas as vezes que nós deixar Jesus Cristo dormindo em nossas vidas, os problemas, as enfermidades, as circunstâncias vão surgir. Então eu trago uma palavra de Deus. Traga Jesus para o teu barco. Não deixa Jesus dormir. Bata nele, desperta ele. Diga: Jesus Cristo, fica acordado na minha vida. Fica acordado na minha vida. Eu dependo de ti para dormir. Eu dependo de ti para viajar. Eu dependo de ti para cuidar dos meus filhos. Eu dependo de ti para ir a uma entrevista. Eu dependo de ti para tudo, Jesus. Os discípulos, eles não acreditaram na ressurreição do Calvário. Foram sozinhos, achando que conhecia, achando que sabia. Todos aqueles que acham que é o sabidão, que conhece tudo, Jesus Cristo faz sumir tudo. Mensagem de meia hora, de uma hora, que pregadores soberbos pregam, achando que é o grandão. Jesus Cristo faz sumir tudo. Então nunca vamos, aleluia, querer, aleluia, Jesus ser o maioral. Vamos depender dele, aleluia, Jesus. A Bíblia diz, glória a Deus, que nada eles apanham, nada eles pegam. E Jesus está puxando o barco com seu poder atrativo. Jesus está puxando, e eles vão
apareceu 3 vezes porque Jesus queria uma nova aliança com Pedro. Talvez você tenha negado Jesus Cristo nessa noite. Talvez você tenha se sentido, aleluia, decepcionado com algo e tenha falado para Jesus: não quero mais te servir, não quero mais te seguir. Jesus Cristo marcou esse dia com você nessa noite porque Ele quer te perdoar. Ele te ama. Jesus Cristo está contigo, irmãos, a todo momento, a cada passo que você dá. Ele está contemplando. Ele tem os olhos como chama de fogo. Não há lugar nenhum sem que os olhos dele estejam te vendo. Não há feitiçaria contra a sua vida sendo feita sem que os olhos de Deus não estejam vendo. Não há encruzilhada no meio da madrugada onde está sendo galinha morta, pipoca estourando, farofa sendo feita sem que os olhos de Deus não estejam vendo. Eu quero te dizer que Ele está quebrando o arco, Ele está cortando a lança. Jesus está dando vitória para você. Jesus Cristo está te livrando de todo mal. Ele é contigo, Ele guarda a tua entrada, Ele guarda o teu sair. Ele toma você pelas tuas mãos e te diz: não tema, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, Ele não vai te afogar. Se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Então, se você acredita, aplauda Jesus com as palmas. Glorifica o nome de Jesus Cristo. A sua chamada não vai desistir, você não vai cair. Tudo aquilo que Ele tem na sua vida, Ele vai concluir na sua vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, glória a Deus, aleluia. Nessa noite, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Aquele que puder, que quer receber uma oração, vem aqui na frente com a permissão do pastor. Amém? Vem aqui na frente que eu vou estar fazendo uma oração. Em nome de Jesus Cristo, acredita no seu milagre, acredita na sua vitória. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, seu ministério, aleluia, Jesus vai ser grande nessa nação. Amém? Glória a Deus, irmãos. Estenda as mãos para cá. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo, meu Pai, nos teus caminhos, Jesus. Livra ele, meu Pai, de todo mal, Jesus. Dá vitória para o teu servo. Não deixa que o inimigo venha semear algo, meu Pai, no coração, mas esteja com ele, Jesus, aonde ele estiver. Faz dele, meu Pai, aleluia, Jesus, alguém, meu Pai, que venha impactar essa nação. Faz o teu servo ganhadores de alma para o teu reino. Firma os pés dele na tua casa, Jesus. Que o ministério, meu Pai, dele vinha pisar em terra firme. Abençoa, repreende todo mal, em nome de Jesus Cristo. Cura toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh, glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está a tua serva, na tua santa presença. Deus, esteja com ela, derrama sobre a vida dela a tua unção, a tua graça. Deus, não deixa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que nada de mal, nada de enfermidade, nada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha contra a vida da tua serva, mas fortalece ela, em nome de Jesus Cristo, usando, meu Pai, muito nessa terra, Senhor, para levar a tua palavra, para pregoar o teu evangelho. Faz dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, uma grande, meu Pai, aleluia, pregoadora do teu evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Oh, glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está aqui nas tuas mãos. O teu servo, Senhor, prepara para ele os caminhos que ele venha caminhar. Livra ele de toda seta, livra ele de todo mal. Não deixa que o inimigo venha, meu Pai, arquitetar, voltar, planejar, tirar da tua posição, mas firma os pés dele, meu Pai, na rocha e na palavra que é o Senhor. Deus, dai para ele graça, autoridade, sabedoria. Usa ele grandemente, meu Pai, nessa nação. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida dele, a família. Esteja com ele, Jesus, dando graça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Está aqui, meu Pai, aleluia, Jesus, o teu jovem. Deus, dai para ele, meu Pai, força, graça, ousadia. Dai para ele, meu Pai, paz, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja com ele. Livra ele, meu Pai, de todo mal, Senhor. Não deixe que nenhuma seta venha atingir. Não deixe que o inimigo, meu Pai, venha tramar. Não deixe que o inimigo venha tirar da tua posição. Porque nada acontece
meu Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua casa. Usa ele para pregoar o teu evangelho nessa nação, Senhor. Usa ele, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Oh glória, Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o irmão Gemildo. Oh Deus, esteja com ele. Tira todas as dúvidas do coração. Tira toda a ira, meu Pai, todo o mal. Deus, dá para ele, meu Pai, graça, força, batiza com o teu Espírito Santo. Dá ousadia, dá sabedoria, dá autoridade. Usa ele como ministro, usa ele como levita. Usa o teu servo, meu Pai, para ganhar almas para o teu reino. Abençoa a vida dele, dá fortalecimento. Esteja com ele aonde ele caminhar, aonde ele pisar, aonde ele estender as mãos, aonde ele pisar com os pés, que o lugar venha ser abençoado. Esteja com ele no lar, vai tirando tudo aquilo que não provém de ti. Muda a história dessas famílias, meu Pai. Dai para ele, meu Pai, força, abençoa a família. Em nome de Jesus Cristo, esteja com eles, capacitando, fortalecendo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, aqui está minha mãe nos teus caminhos. Oh Deus, abençoa a vida dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Livra ela, meu Pai, de todo o mal, Senhor. Dai para ela, meu Pai, autoridade e ousadia. Dai para ela, meu Pai, muita graça. Ensina, Senhor, a tua serva a andar nos teus caminhos. Ensina, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, a perseverar. Esteja com ela, Jesus, nessa caminhada, nessa trajetória. Não deixa que ela venha, meu Pai, aleluia, se afligir com nada nesse mundo. Mas bloqueia, meu Pai, o coração, que ela venha ter os olhos somente para ti. Usa ela, Jesus, como pregoeira, meu Pai, do teu evangelho. Usa ela, que a tua palavra venha, meu Pai, penetrar ao coração do teu povo, que ela venha ganhar muitas almas para o teu reino. Abençoa grandemente a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está na tua presença, meu Pai, essa jovem. Oh Deus, dai para ela força, graça, Senhor. Tira, meu Pai, todo o mal, Jesus, a ira, tira a tristeza do coração. Abençoa, meu Pai, a tua serva. Visita, meu Pai, a família. Oh Deus, esteja com eles, meu Pai, prosperando.